Bom, queridos, muito boa tarde, graça e paz para cada um de vocês. Estamos aqui fazendo uma breve recapitulação de todo o conteúdo do PEC nessa edição 3. Já falamos sobre o poder do amor na justiça divina, sobre a redenção. Essa foi a primeira lição que a gente aplicou nessa terceira edição do nosso programa de Educação Cristã Continuada. E a segunda aula nós falamos sobre o novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, ou seja, o quebrantamento, a contrição, o desejo, o mover íntimo de passar por um processo de transformação e ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor. E a gente viu que os que comungam desse desejo e vão em direção a esse processo são aqueles que têm essa comunhão da fé. E no partir do pão há uma sublimação do diálogo, e eles então formam o corpo de Cristo, que acabou sendo formalizado como uma instituição chamada Igreja. Então essas foram as lições que nós já vimos no PEC até agora, e hoje nós estaremos falando sobre a lição 5, a diferença entre o Evangelho e o sistema religioso cristão. Tá ok? Então aqui a gente já entra na quinta lição do PEC e é bom a gente dar uma parada aqui para falar sobre o sistema religioso. A humanidade sofre com o desconhecimento das causas dos seus problemas. Este sofrer lhe remete a uma busca desesperada por soluções, por mitos ou santos que lhe propiciem curas milagrosas, bem como soluções inesperadas para problemas previsíveis. Surge neste momento a religião. A religião é um processo relacional desenvolvido entre o homem e os poderes por ele considerados sobre-humanos, no qual se estabelece uma dependência de uma relação de dependência. Essa relação se expressa através de emoções como confiança e medo, através de conceitos como moral e ética e, finalmente, através de ações, cultos ou atividades pré-estabelecidas, ritos ou reuniões solenes e festividades. A religião é a expressão de que a consciência humana registra a sua relação com o inefável, demonstrando a sua convicção nos poderes que lhes são transcendentes. Esta transcendência é tão forte que povoa a cultura humana. Alguns homens se consideram capazes de estabelecer uma espécie de intermédio nesta dinâmica. No entanto, estes homens desconhecem que todo Criador deixa grafada em sua obra uma assinatura que o diferencia dos outros. Queremos dizer com isto que a relação do Criador cósmico com a criatura deixa uma relação implícita ao ser humano, e é esta relação que verdadeiramente chamamos de religião. Então, o que se vê institucionalizado em templos, congregações, núcleos, igrejas e centros não é a religião, porque esta é um processo pessoal, mas o que se vê é um sistema religioso. Toda referência à palavra religião feita aqui neste texto e nessa abordagem é apenas uma referência à expressão do processo religare, que enfatiza ser a dinâmica de ampliação de níveis da consciência para a percepção da divindade ou das divindades. Um sistema religioso é caracterizado pelos elementos que representam a religião, mesmo que este não seja o seu objetivo. Todo e qualquer sistema filosófico e científico que contenha elementos de religião é um sistema religioso. Observamos diante disto que muitas coisas podem ser elementos de religião. Os livros sagrados, os marcos históricos, os personagens históricos, alguns objetos, por exemplo, o Santo Graal, lança sagrada, cruzes, todos eles são fonte de religião, mas podem gerar ou não religiosidade. A religiosidade é uma qualidade do indivíduo que é caracterizada pela disposição ou dependência do mesmo para prosseguir e perseguir a sua própria religião ou integrar-se às coisas sagradas. Precisamos diferir o ser possuidor de religiosidade do religioso, que é fruto do sistema religioso. O religioso é um fanático
que não compreende e não respeita o processo religário do próximo. Ele se torna intolerante e não aceita as práticas religiosas dos outros indivíduos, considerando o seu caminho único e inquestionável. Acontece com isto que alguns sistemas religiosos podem gerar indivíduos de religiosidade, mas como os religiosos se pegam ao poder e às fórmulas, tendem a manipular as mentes atormentadas e sofredoras, obrigando a todo aquele que não esteja em sintonia com os seus ideais a se submeterem e serem submissos. Daí as crises de intolerância religiosa. Os religiosos são, de fato, os grandes causadores de problema aliado aos seus sistemas religiosos. Não raro observamos este ou aquele sistema religioso apregoar ser o caminho de transformação da humanidade. Em verdade, ele poderá ser um caminho e não o caminho, porque um sistema expressa as necessidades dos elementos constituintes do seu conjunto. Em decorrência disto, não existe o melhor sistema religioso, mas o que mais se adeque ao entendimento e ao despertamento de consciência ou vida do indivíduo que o procura. Sendo assim, nós podemos perceber que, diferente do processo religário ou da religiosidade de cada um ser humano impresso na sua essência, os sistemas religiosos ou o sistema religioso é uma questão que deságua em dois extremos. Ou se tenta juntar todos os elementos de religião em um único sistema, o que é muito difícil, ou então se tem uma grande intolerância religiosa, porque cada um vai defender o seu sistema de acordo com os seus ideais, enquanto o outro sofre as grandes represálias, onde cada um vai mais atrapalhar o outro no seu processo de religar com o divino do que ajudá-lo necessariamente a estar em harmonia com essa religiosidade. Assim, o sistema religioso mais atrapalha o processo de religação do que ajuda, e fica essa questão religiosa desaguada nos dois extremos. E é exatamente aqui que o Evangelho traz a solução para a questão religiosa. Jesus é o Cristo que resolve essa questão da humanidade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é por isso que ele também se coloca nessa forma no escrito que Timóteo escreve, que Paulo escreve a Timóteo dizendo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esse homem Cristo Jesus, esse homem Jesus de Nazaré, é aquele que demonstra no seu comportamento, na sua mentalidade, nas suas atitudes e nos seus ensinamentos, esse processo de religar. Através de Jesus nós percebemos que o ser humano tem um vínculo com o divino e que esse vínculo ele é intrínseco ao próprio ser humano. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos esse Cristo, esse Messias, esse enviado, esse prometido, que faria essa ponte de retorno para Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus, nós encontramos nele a forma de voltar-se para Deus. Não num sistema religioso, não numa estruturação de dogmas e preceitos e regras que entram em disputa e competitividade, mas numa comunhão verdadeira e sincera, numa essência que já é intrínseca ao ser humano. Por isso que olhar para Jesus é compreender como realmente é voltar-se para Deus, religar-se com Deus, religar o humano com o divino, estar em comunhão com o Criador. Jesus é o caminho que mostra
essa ponte. Jesus é o sinal que assinala essa forma, tá? Que não depende de sistemas, não depende de opiniões humanas, não depende de regras, dogmas ou preceitos, não é fruto de interpretação de mente nenhuma, mas é o próprio Deus se fazendo carne, se fazendo ser humano e mostrando o caminho para voltar-se para Ele mesmo. É o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, religando o ser humano com Ele mesmo, por amor e por graça. Por isso Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E é com Jesus que nós encontramos a mensagem, o Evangelho, ou a mensagem de Deus, que expressa esse caminho, essa verdade e essa vida que o sistema religioso não pode apresentar. A mensagem do reino dos céus, conforme o próprio apóstolo Paulo fala na Epístola aos Romanos, capítulo 5, é esse evangelho, da justificação pela fé, dessa reconciliação pela fé, dessa religação com Deus por meio da fé, a sinceridade, da comunhão íntima, em espírito e em verdade, traz a paz com Deus, porque o ser humano, ele percebe que há uma parte que está quebrada, algo na sua vida está faltando. E por estar com esse algo faltando, ou isso mal resolvido, ou seja, a sua alma, o mais profundo do seu ser, sente a falta dessa comunhão. E ao ficar assim com essa falta dessa comunhão, ele sente uma determinada perturbação, ele fica com falta de paz, ele fica com a alma atribulada, cansada, e nenhum sistema religioso consegue pacificar a alma do ser humano. Mas na mensagem do Evangelho de Jesus, nós encontramos a verdade, a vida, o caminho dessa reconciliação, esse reino dos céus que vem ao ser humano para pacificá-lo e completá-lo. Por isso Paulo fala na epístola que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, que o primeiro sinal, quando se é justificado pela fé, se é reconciliado com Deus pela fé em Jesus, no Espírito Santo, é a paz com Deus. E aí, uma vez tendo paz com Deus, é possível estar em paz consigo mesmo e é possível viver em paz com o próximo. Também é através dessa reconciliação que se encontra esperança, uma esperança de glória na glória, uma esperança de alcançar uma vida melhor no pós-vida, após essa vida ser encerrada. E mesmo nos momentos de tribulação e de dificuldade, essa esperança de glória, a esperança da bondade, da manifestação da bondade, do cuidado de Deus continua permanecendo no ser humano. Porque ele agora vive na plenitude do Espírito, ele é preenchido, ele não vive mais só no corpo e nas suas emoções, na sua alma, na sua mentalidade. Ele tem todo o seu ser preenchido pela presença do próprio Deus, ele está reconciliado e assim ele vive plenamente, uma vida plena junto de Deus pelo Espírito. Ele se percebe reconciliado com Deus e acaba com aquele medo do juízo. Ele recebe esse livramento do medo do juízo, da morte e da condenação. Ele passa a viver com gozo, uma alegria da alma, com paz e com contentamento no Espírito, que acaba invadindo a sua alma e sendo manifesto em todo o seu ser, até mesmo no seu corpo, a sua expressão, a sua fisionomia, as suas expressões, seu comportamento, tudo é influenciado por essa vida que invade o seu ser, coisa que sistema religioso nenhum pode conceder à pessoa. Somente a verdade pode libertar, somente esse caminho traz a vida de verdade. Essa vida que nós podemos encontrar em Jesus, na mensagem que ele vem trazer e na obra que ele realizou, de derrubar o muro da separação e criar essa ponte para o ser humano se voltar, para Deus, entregar a sua alma de volta para Deus. Bom, queridos, infelizmente, como nós
sabemos, né? Mesmo com essa grande solução enviada por Deus para a humanidade, para acabar com essa questão religiosa, né, do sistema religioso, essa problemática acabou se estendendo, né? E mesmo com essa solução enviada por Deus em Jesus, a humanidade acabou retornando ao sistema religioso, né? Como nós pudemos ver aí nas lições anteriores, com Constantino, a partir de Constantino, os cristãos, as pessoas que recebiam o Evangelho de Jesus, começaram a recondicionar a sua humanidade à questão religiosa, porque a partir do catolicismo romano, muitas outras denominações surgiram e deram origem a novas estruturações de sistemas religiosos, só que agora cristãos. Os cristãos, né, as lideranças cristãs que defendiam tanto o Evangelho como a solução para acabar com o problema religioso, acabaram cedendo. E esse sistema religioso acabou abraçando também a fé cristã. Daí começaram a nascer diversas denominações cristãs e o sistema religioso também passou a atuar dentro da visão cristã. E surgiram diversas denominações, diversas igrejas, e quanto mais isso ia acontecendo e vai acontecendo, mais os cristãos vão se dividindo e vão saindo da solução e se recondicionando à questão religiosa. Paulo fala sobre isso quando ele escreve a Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Ele fala como ele ficou tão abismado ao ver a rapidez com a qual aqueles cristãos da Galácia estavam retornando, né, caindo da graça do Evangelho e retornando, né, aos fundamentos religiosos das filosofias e religiões antigas. E ele disse que se outro Evangelho fosse anunciado diferente daquele que eles haviam recebido de Jesus, que fosse considerado maldito, não fosse aceito entre eles. Bom, então como nós podemos ver, irmãos, no início da fé cristã, no início dessa maravilhosa obra que Jesus fez, trazendo a verdade, o caminho e a vida para os seres humanos, numa reconciliação por meio da fé e do abraçar a graça, né, e o perdão e a própria bênção de ter o próprio Deus se interessando e tomando a iniciativa de, através da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, reconciliar o ser humano com Ele mesmo, fazendo-se exemplo em Jesus. Nessa época, os que seguiam a Jesus e se voltavam assim para Deus, nessa obra de reconciliação, eles eram apenas chamados de discípulos, né, conforme nós podemos ver nos Evangelhos e no livro de Atos. Também eram chamados de a Igreja de Jesus, como o próprio Jesus citou em Mateus 16, ou eram chamados de os do caminho, conforme está escrito em Atos 9. Ou simplesmente eram chamados de cristãos, conforme Atos 11, porque eles eram imitadores de Jesus, então olhar para eles e olhar para Jesus era a mesma coisa. Tá? Isso era na época primitiva, no começo dessa propagação desse reino, desse evangelho, dessa mensagem, dessa vida com Deus, dessa boa nova de salvação, dessa mensagem, né, avivadora da parte de Deus em Jesus pelo poder do Espírito para o ser humano. Só que, como nós falamos anteriormente, muitas e muitas divisões começaram a acontecer entre esses cristãos, que começavam a abandonar aquela comunhão da fé e começavam a estruturar, sistematizar a sua crença
e montarem assim os seus sistemas, né, religiosos para tentar vivenciar não mais aquela comunhão da fé de uma maneira orgânica, mas agora de uma forma organizacional, como uma religião. Daí a gente teve 2 concílios que iniciaram esse processo de divisão, que foi o concílio de Éfeso e o concílio de Constantinopla, onde se discutia a divindade de Jesus, se Jesus tinha natureza divina humana, conforme os nestorianos, né, de Antioquia, ou se ele tinha somente uma natureza divina e não ambas, conforme os de Alexandria. E isso acabou levando a diversos outros concílios, até que chegou o concílio de Trento, no século XI, onde houve o grande cisma e a Igreja do Oriente, os irmãos cristãos do Oriente, acabaram não aderindo às mudanças que estavam acontecendo a partir de Roma com Constantino, e então eles se separaram, né? Passaram a se considerar cristãos que não aderiam à mudança, ou cristãos ortodoxos, e os que aderiram às mudanças com a grande igreja imperial em Roma se dividiram em dois ritos, né? Os ritos ocidentais com a igreja de Roma e os ritos orientais também com a igreja de Roma. A gente sabe que houve a Reforma Protestante e aí mais uma nova divisão aconteceu a partir da Reforma de Lutero. Surgiram os protestantes com o luteranismo e também os anglicanos, né? Com a parte da Saxônia que não aderiu às mudanças de Roma. E aí a gente vai começando a ver, a nível histórico, a divisão dos cristãos dentro dessa sistematização religiosa que eles fizeram com a fé cristã. E foi assim que surgiram as denominações protestantes, né? De uma comunhão de fé cristã primitiva, nós partimos para um cristianismo vindo de Constantino, que durou boa parte dos primeiros séculos, né? Após o 3º século, invadiu toda a Idade Média ou a Idade das Trevas, até que chegou a época da Reforma Protestante. E aparentando uma purificação ou um retorno ao Evangelho, a Reforma Protestante não conseguiu solucionar o problema do sistema religioso cristão. Apenas tratou de umas questões, mas continuou se subdividindo em denominações. E aí a gente tem as igrejas luteranas, né, com o luteranismo. A gente tem a Igreja da Inglaterra trazendo todas as igrejas oriundas da sua sistematização. A gente tem os calvinistas trazendo também todas as vertentes das suas denominações no mundo inteiro, inclusive na nossa nação. E também as seitas radicais, de onde vem aí com Armínio, né, e outros líderes mais fundamentalistas, trazendo todas aquelas denominações mais tradicionalistas, mais rigorosas, de onde surgem igrejas do movimento pentecostal, inclusive, né, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Durando aí um período de 1500 até o ano 2000, quando então vai surgir uma nova leva de subdivisões com o movimento pentecostal. Embora exista uma certa confusão em termos de definição, acredita-se que as igrejas pentecostais são aquelas que surgiram a partir do movimento pentecostal da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir de 1906. Este movimento é o que é visto como um resgate da doutrina da igreja primitiva, que preza pelo batismo no Espírito e a atuação dos dons espirituais na igreja. Se considerarmos dessa forma, as duas principais igrejas pentecostais no Brasil seriam a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. Essas duas são também classificadas como pentecostais clássicos. Contudo, existem outras igrejas que também são pentecostais, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, a Igreja do Nazareno, entre outras.
Faz-se necessário ainda levar em consideração que o segmento das igrejas tradicionais como presbiteriana, batista, metodista, luterana e outras tiveram algumas cisões que surgiram também grupos pentecostais dentro dessas igrejas. Quando isso acontece, normalmente elas são chamadas de igrejas renovadas. Já o movimento neopentecostal diz respeito àquelas igrejas que surgiram bem depois e que adotaram algumas práticas um pouco diferentes das pentecostais clássicas. Muitas dessas igrejas priorizam muito a teologia da prosperidade, da cura divina e da operação de milagres em seus cultos ou reuniões. As principais igrejas neopentecostais são a Comunidade Renascer, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus. Cabe destacar aqui também que essas subdivisões que o sistema religioso cristão causou não ficou só no âmbito teológico, doutrinário, no campo da fé, por assim dizer, mas também acabou trazendo alterações que consideram problemas de questão social, como, por exemplo, o surgimento das denominações cristãs neopentecostais contemporâneas ou inclusivas, né? E aí tem um dizer aí a respeito da origem dessas igrejas inclusivas após o ano 2000, e diz assim: no entanto, em termos de uma igreja mais estruturada, o movimento das igrejas inclusivas ganhou destaque por volta dos anos 2000. Já em 2002, a fundada Igreja Acalanto, Ministério Outras Ovelhas, pelo pastor Victor Orellana, primeiro pastor gay ordenado. Em 2004, houve a fundação da Comunidade Cristã Nova Esperança, organizada por membros da denominação anterior. Alguns anos depois, a igreja tinha ganhado outros subgrupos em Guarulhos e Osasco. O processo de ruptura continuou por volta de 2005, mas uma outra denominação inclusiva aparece no cenário nacional. Refiro-me à Igreja do Evangelho para Todos. Marcelo Novidade, 2010, e Fátima Welles, em suas etnografias, listam ainda uma série de outras denominações que foram surgindo com o passar do tempo, como é o caso da Igreja da Comunidade Metropolitana, criada de 2002 a 2004 no Rio de Janeiro, logo sendo expandida para outras cidades. E assim foi indo, né? E as igrejas foram se multiplicando e do próprio surgimento de uma subdivisão de igreja foram surgindo outras igrejas desse contexto inclusivo, mas se separando e virando novas igrejas com novos sistemas. E a gente tem destaque aí para duas grandes, que é a Igreja Contemporânea e o movimento da Comunidade de Refúgio, que nós vamos falar a seguir. Bom, aí nós podemos ver, né, os dois fundadores da Igreja Cristã Contemporânea, uma igreja cristã bem estruturada, sistematizada, defendendo aí a inclusão, né, social desse grupo minoritário, por assim dizer, antigamente, né? E a Comunidade Cidade de Refúgio, com as suas duas fundadoras, sendo uma delas uma grande pregadora, né, ministradora da palavra do movimento pentecostal, e uma também cantora muito renomada dentro do movimento pentecostal, ambas da denominação chamada Assembleia de Deus. Bom, queridos, como nós falamos na lição anterior, a sistematização religiosa da comunhão da fé, ou o surgimento das igrejas, né, ou da igreja em formato templário, sistemático, religioso, não causou somente benefícios, né, mas sim, na maior parte, prejuízos.
E não só esse fenômeno aconteceu, da comunidade da fé virar sistema religioso, mas um fenômeno recente e consequente desse próprio fenômeno anterior é o fenômeno do desligamento do sistema religioso, com enfoque no cristão, claro. Há muitas pessoas se desligando do sistema religioso, cada uma na sua confissão de fé, na sua crença, dentro das suas visões, mas como o nosso enfoque aqui é falar sobre o sistema religioso cristão, há um fenômeno relativamente recente do desligamento de pessoas desse sistema. E aí a gente tem o surgimento de estações, a multiplicação de pequenos grupos ou simplesmente cristãos práticos. São pessoas que acabam se desvinculando de todas as igrejas denominacionais e de suas estruturas e começam não só mais a professar, mas a viver de tal forma que fique claro para todos que elas não dependem de nenhum lugar, de nenhuma denominação, de nenhuma autoridade constituída, autodenominada, como autoridade espiritual ou como um mediador, para que elas possam viver a sua vida com Deus, seguindo a Jesus e a mensagem do Evangelho que ele trouxe. É claro que esse é um grande desafio, porque nem todos estão preparados, né? Pessoas que sempre viveram na dependência da religião, né? Do sistema religioso e dos dogmas e doutrinas, elas ainda guardam dentro delas, num inconsciente individual e num inconsciente coletivo, muitas doutrinações que acabam afetando o seu sistema de crenças e influenciando na sua vida prática. Então nem todas estão preparadas, mas um grande grupo de pessoas tem alcançado cada vez mais um nível de maturidade espiritual tal que elas começam a se desligar, a se perceberem, né, não dependentes mais de nenhum lugar, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja denominacional, de nenhum sistema religioso cristão, de nenhum ambiente ou segmento que a permita seguir o Evangelho. Elas simplesmente continuam crendo no Evangelho, continuam cultivando a sua comunhão com Deus, o processo de religar delas com Deus, percebendo que Jesus é o modelo e seguindo ele como um exemplo. Isso se dá em grupos, em estações. E quando eu digo que se dá em estações e pequenos grupos ou cristãos práticos, eu digo de pessoas que não se reúnem em nenhum lugar, não tem nenhum tipo de liturgia, não tem nenhum tipo de forma de culto ou de encontro com alguma forma organizada de expressar, ensinar, cantar, né? Todos aqueles elementos de sistema religioso, culto, simbologia, liturgia, métodos, doutrinas, ensinamentos, regras, nada disso é mais necessário para essas pessoas. Elas simplesmente vivem as vidas delas normalmente, cultivando a sua comunhão com Deus, seguras da sua reconciliação com Deus, olhando para Jesus como a sua referência e modelo a ser seguido, e tendo uma profunda convicção da habitação do Espírito de Deus no seu espírito, a vivificando, e na sua vida prática, no dia a dia, ou nos momentos em que elas se encontram em algum lugar, sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhum tipo de metodologia. Elas simplesmente cultivam essa comunhão da fé, expressam a sua alegria e compartilham dessa fraternidade, não só com elas, mas com todas as pessoas. Eu creio que nesses últimos dias e daqui para frente isso vai ficar cada vez mais comum e as pessoas vão ser cada vez mais conduzidas em direção a esse estilo de vida e prática que é o retorno às origens da comunhão da fé. Bom, depois de nós falarmos sobre o que é um sistema religioso e entendermos como a comunhão da fé foi transformada num sistema religioso cristão a partir de Constantino,
e ver como a comunhão da fé de muitos acabou virando uma grande divisão, e as pessoas, ao invés de se unificarem na fé em Cristo, acabaram e estão cada vez se dividindo mais, ficando mais afastadas. A gente precisa de uma conscientização acerca do quanto isso foi prejudicial, né? Os efeitos da sistematização do Evangelho, da comunhão da fé, os efeitos da institucionalização da comunhão da fé em uma igreja institucional. Quais são esses efeitos? Bom, os efeitos não poderiam ser melhores, né? Tinham que ser só piores, e a gente vê eles aí. Primeiro é a sistematização religiosa do Evangelho, né? Uma mensagem que é orgânica, vivificadora, esperançosa, amorosa, acaba virando um grande conjunto de regras e ritos de validação que mais divide do que aproxima. Então, uma mensagem de amor e de união acaba virando um grande sistema de divisões. A dogmatização de elementos da religião e a formalização de correntes teológicas acabam estruturando toda essa sistematização religiosa do Evangelho. Segundo grande prejuízo é a contradição no propósito, né? O mau testemunho, porque Jesus mesmo disse que seríamos conhecidos como seus discípulos quando tivéssemos amor uns pelos outros. E o que a gente vê com o sistema religioso cristão e a subdivisão em grupos da igreja institucional são discórdias, partidarismos, competitividade e muito materialismo. Então a gente vê que é tudo muito prejudicial e uma grande contradição com a própria mensagem que é professada dentro de cada uma dessas instituições. Independentemente dessa contradição toda e de toda essa complexidade que a humanidade passa a viver, com também a sistematização religiosa da comunhão da fé, da mensagem do Evangelho, né, desse plano de reconciliação de Deus com o ser humano em Jesus, a mensagem do Evangelho continua ultrapassando, transcendendo todo e qualquer tipo de sistema religioso, seja ele cristão ou não cristão, e vidas continuam sendo iluminadas pela verdade, ao ver na prática, na vida de pessoas, o mesmo efeito, o mesmo poder, a mesma transformação dessa graça incondicional, desse poder transformador que começou com Jesus e através da sua entrega e de tudo que ele fez e deixou ensinado e do Espírito que ele compartilhou, continua se expandindo de pessoa para pessoa, e seja em pequenos grupos, seja em estações, seja na vida prática, essas pessoas, esses grupos, esse corpo de Cristo continua sendo um canal pelo meio do qual o Espírito Santo continua manifestando a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, a verdade da vontade da palavra de Deus encarnada e materializada e compartilhada conosco. E essa verdade é a que liberta e leva também o ser humano a uma maturidade espiritual, a ponto dele conseguir conviver em meio a tudo isso sem ficar preso a qualquer tipo de sistema religioso e sem se decepcionar e frustrar e afastar-se de tudo aquilo que diga respeito a Deus ou a plenitude da sua vida, incluindo o Espírito. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima lição, né? A maturidade espiritual que é gerada através da liberdade que o Evangelho concede, ok? Espero que cada um de nós possa estar aí sendo edificado por essas lições e que a cada dia o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito, nos conceda autonomia para nós prosseguirmos dentro ou fora do sistema religioso, cristão ou não, sendo canais que mostram essa ponte de retorno para Deus em Jesus.